Glória a Deus, começando mais um Burning Podcast, eu com meu querido amigo Nelson. Você falou que ia falar Adelson, não é? É Adelson, Neto, Nelsinho e Delcinho pra quem é de Tatuí. Delcinho, né? Delcinho é o mais certo, meu nome é Adelson, então Delcinho. Você inventaram Nelsinho e Neto e aí foi. É o neto da Eco Sport. Isso aí. Eco Screen. Isso aí. Como você tá, meu querido amigo? Bem, com saudade de fazer um podcast. Hoje Eu só enrolei o Matheus, acho que nos últimos 3 eu não vim. Não, mas o importante é que você tá aqui. É, isso aí. Juntos, somos mais fortes. É isso aí. Igual o nosso Coringão. Vamos falar de Corinthians? Não. Não, deixa pra outra. Hoje o nosso convidado é corintiano. O Léo que tá na mesa é corintiano, o Matheus é corintiano, eu sou corintiano e o convidado também. Eu tô cada gol do Yuri. Ó, e hoje eu sei que vai ser uma conversa, um testemunho abençoado. Vai ser legal. Um tempo precioso, então fica até o final. Você que ainda não é inscrito no Burning Podcast, desce um pouquinho a tela aqui, ó, e clica aqui em inscreva-se, curta e compartilhe. Por quê? Porque conforme você faz isso, o nosso podcast vai mais longe, atinge mais pessoas e você nos ajuda de uma forma simples, rápida. Abaixa aí, curte, compartilha, ativa o sininho, manda para alguém que vai ser muito abençoado com esse. Já aproveitando, dá uma pesquisada e dá uma rolada aí, veja, tem Ruth, Pastor Caio, Pastor Rafael, uma galera. Vinícius, quem mais? Tem uma Pastor Eliseu, Pastor Azaf, uma galera. Pastor Tiago, tem muita gente boa aí para você assistir. Os últimos foi o Pastor Eliseu, o Pastor Joelson. Uma galera da hora, foi benção demais. Benção. E de hoje? Hoje eu vou deixar para você, apresenta o nosso querido convidado. Tá bom, deixa comigo. Eu conheço esse cara aí desde menininho. E eu também era menininho, que a gente era quase da mesma idade. Eu sou 1 ano mais velho. Ele morava perto da casa da minha avó. Então eu conheço pelo menos um pouco. Está aqui conosco hoje quem? O El, seja bem-vindo, El. Eu chamo do Hélio, tá? Tamo junto. E eu agradeço muito o convite de vocês, estar aqui é um prazer para mim estar aqui com vocês essa noite, né? Contar um pouco da minha história, um testemunho breve e que pode ajudar e edificar outras pessoas também. Para quem não te Glória conhece, a Deus. Quem é o El? Cara, quem é o El? Ele é o filho pródigo. Que foi pro mundo, gastou tudo. A hora que estava comendo lavagem, precisou retornar. Eu sou o Wellington, sou um dependente químico em recuperação, limpo só por hoje, pela graça e misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, desde o dia 12 de maio de 2019, às 14 horas e 30 minutos. Sou casado com a Eliane, com a bênção de Deus na minha vida, a Eliane. Tenho 3 filhos, o Luíde com 20 anos, a Alícia com 10 anos e a Antonella com 6 anos. Nossa, que benção. 20 anos seu filho tem? Meu menino tem 20 anos, tá na faculdade, cara. Eu tô até... Você mandei é novo, um vídeo né, pra cara? ele. Foi cedo, né? 40 anos, comecei cedo. É novo, a gente é novo. É novo. Mas o meu menino, cara, eu mandei até um vídeo daqui do estúdio pra ele, porque ele faz comunicação audiovisual. Ele faz faculdade, você entendeu? Então eu mandei pra ele estúdio, essas coisas, ele adora. Já mandei foto pra ele, tô aguardando ele responder aqui. O pessoal adora, né? Gosta, é legal. Isso adora. Já pensando e entrando no seu testemunho, cara, de verdade, eu conversei um pouco com meu pai. E meu pai ele falou, nossa, Mateus do céu, é um testemunho impactante, uma inspiração de vida para muitas pessoas. Eu gostaria que você começasse falando desse momento, talvez o mais difícil da sua vida. Sim. Vamos lá. Ninguém nasce dependente químico, ninguém nasce viciado, né? A gente começa tomando uma cervejinha num encontro social dentro da casa, num churrasquinho de família. A gente começa tomando uma cervejinha, conhece a maconha, conhece a cocaína. E gradativamente o uso e abuso ele vai crescendo. Vai crescendo e vai afastando daquelas velhas amizades. Aquelas amizades bacanas do bairro ali, saudável. Você jogava uma bola, brincava e tal. E você vai aos poucos se afastando. Mas a minha grande recaída, me deu mesmo já casado. Então a minha esposa, quando casou, não só pela minha beleza, né? Ela casou com um cara que ela sonhou em constituir uma família, em crescer, em ter um trabalho, uma casa, um carro. Porém,
esse sonho da gente casado se transformou num belo pesadelo. No ano de 2012, a gente se casou tá com 20 anos de casado, né? Então, mais ou menos, com uns 3, 4 anos de casado, ela começou a perceber alguma coisa diferente. Comportamentos, brigas, agressividade, e ela começou a perceber que não era normal. Até que um belo dia a casa caiu. A casa caiu, meus familiares, eu não conseguia mais esconder, os meus familiares são religiosos, né? Eu fui criado dentro do berço católico, minha mãe é católica, catequista, meu pai também. Mas isso não tem nada a ver com religião, eu me perder pelo mundo. Bom, em 2012 eu tive a minha primeira internação. Num lugar chamado Lar Pietà, aonde é o restaurante do... como que é o nome lá? Bairro, no Samambaia, né? Antigamente lá era uma comunidade terapêutica. Em 2012 eu fui para lá. Fiz a minha primeira internação. Fiz a internação, mas eu passei um pano. Falar bem sério para você. Não fiz uma internação de coração, Quanto tempo você ficou lá? Nessa primeira internação acho que eu fiquei um mês. Pouco tempo. Pouco tempo. Fiquei lá acho que um mês. Ainda não tinha aprendido tudo. Depois passei pelas várias comunidades, Rogério de Souza, e fui andando, né? Até que eu cheguei em 2019 e passei um mau bocado na minha vida. Eu digo mau bocado, o que é? Uma tentativa de suicídio. Só que nesse tempo, quando você vai no uso e abuso, eu perdi tudo. Eu separei da minha esposa. Perdi minha casa. Eu tinha uma casa no Terra Nova. Eu vendi para usar droga. Por R$100.000. Hoje, R$100.000 você não compra nem um terreno. Não compra. Você não compra nem um terreno no Terra Nova. Não. Aí eu vendi a casa. Já estava separado da minha esposa. E eu digo assim, que a família, ela é a base de tudo. Deus tudo pode, Deus tudo faz. Mas para vir o nosso Salvador, ele usou de uma família, né? Sim. Ele usou de uma família, a Sagrada Família, José e Maria. Então, a minha salvação um dia seria pela família. Mas eu destruí. Eu tenho uma cena muito, muito forte na minha cabeça e toda vez eu partilho ela. Eu saía do serviço 5, 6 horas da tarde, eu tinha o costume de parar ou num bar ou em algum lugar e esticar até 10, 11 horas da noite, né? Mas muitas vezes eu não voltava para casa. O meu filho, com 12, 13 anos, pegava a bicicleta e ia atrás de mim, cara. Todos os lugares, em bares, em biqueira. Uma criança. Ele era uma criança. Então ele sofreu demais, demais, demais. Outra cena também que eu recordo e às vezes eu partilho, foi todas as vezes que eu chegava muito bêbado, muito louco em casa, a minha esposa guardava as facas da gaveta, pegava as facas, os garfos, pegava minhas 2 crianças, ia pro quarto e se trancava. Não. Aconteceu direto isso, cara. Muito, 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 muito. E eu digo que o vício nada mais é que atitudes repetidas. Tudo que você fizer, todas as atitudes que você fizer repetidas, que tendem para o mal, é o vício. É o vício. Então eu tinha o vício de mentir, comportamento. Eu tinha que enganar, né? Ninguém consegue beber e usar droga por muito tempo se não enganar as pessoas. Você entendeu? Trabalhei, sabe? Tive profissão. Cheguei até a tentar estudar uma faculdade, alguma coisa, mas o rumo da vida não era aquele. O rumo da minha vida não era aquele. Eu vivia para usar e usava para viver. Por muitos anos. Foram muitos anos. Tanto é que eu até me afastei do bairro ali. As pessoas falam, nossa, mas cadê o seu filho? Perguntava para minha mãe, né? Cadê seu filho? Sumiu. E nessas andanças a gente... Por que eu falo que eu sou o filho pródigo? Tô falando direto assim, ainda vai desinvestando, né, cara? Por quê? Eu sempre trabalhei com o meu pai, eu aprendi a profissão de calha desde menino. Só que chegou uma época que o dinheiro não estava dando só para mim. Eu dava um pouco de dinheiro em casa e eu precisava. Quanto mais eu consumia, mais dinheiro precisava. Eu cheguei pro meu pai, pra minha mãe, arrumei uma discussão feia e abandonei meu pai. Meu pai queria deixar uma empresa para mim tudo montadinha, mas eu abandonei. Gastei, peguei um dinheiro e, cara, fui pro mundo realmente.
Fui pro mundo. Nossa, Sorocaba eu rodei, Itu eu rodei. Só que nessas andanças, quando você vai pro mundo e gasta tudo, você não sabe para onde voltar, né? Porque aonde você saiu, eu fechei a porta. Eu fiquei acho que uns 3, 4 anos sem conversar com meu pai. Sem conversar. E a pessoa que mais me ama hoje. Você entendeu? Aqui a pessoa que me deu a vida, a minha mãe, tudo. E, cara, e quando você não tem um lar para você voltar, é horrível. É horrível. Aí você conhece o mundo das piores coisas. Os lugares que eu passei, eu falo assim, eu não convido meu pai, não convido meu filho, não convido ninguém para ir nesses lugares. É horrível. Não vamos falar muito de passado. Vamos mudar um pouco o rumo da prosa. 2019. 2019 eu passei acho que uns 4 dias de uso direto. Usando, já tinha vendido casa, já tinha perdido a esposa, os filhos, não tinha mais confiança de nada em ninguém. De 2012, acho que eu fiquei uns 4 dias na Vila Zala. Sem banho, sem comer, só usando. Hoje eu conto e não choro mais, mas por muito tempo eu chorava. Eu lembro perfeitamente, eu na Vila Zala com R$ 4 no bolso, eu preciso comprar um sabonete, cara, eu tô fedendo. E eu já não tava mais suportando ficar perto de mim. Aí eu subi até o posto Juma, ali em Laranjal. Olhei a borracharia e o sabão em pedra, que o cara lava pneu, eu falei assim, ou eu guardo R$ 4 para comprar mais droga, ou eu uso aquele sabão em pedra. Tudo sujo, cara. O sabão em pedra, tudo sujo. Peguei o sabão em pedra, tomei um banho de graça na borracharia e voltei pro uso. Voltei pro uso, olha, cara, destruído. Eu tinha uma Santana Quantum branca e eu falei assim, pra mim a vida não dá mais. Chega. A hora que eu montei no carro e fui em Jumirim, existe uma ponte, a ponte da amizade, passa por cima do Rio Sorocaba. Eu virei o carro à direita e falei, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, mas eu não tinha Deus ainda, né? Seja o que Deus quiser. A hora que eu parei, o carro bateu numa pedra. E eu passei a pior noite da minha vida, cara. Mas A você tentou pior jogar noite o carro, é isso? de cima da ponte. Mas tem guarda-reio lá, né? Tem. Tem o guarda-reio, mas eu passei um pouco antes, tem uma pedra. E o carro ficou parado ali. Nossa. Passei a noite chorando em cima daquela ponte, cara. Chorando demais. Chorando e lembrando do passado e vinha muita coisa na minha cabeça. Eu escutava vozes, achava que tinha alguém ali. Eu falei, agora acabou, né? Não tem mais o que fazer. Amanheceu o dia, apareceu um amigo meu. Pra você ver, ele é tratorista e tava passando de trator lá. Eu não vou falar o nome dele, mas é muito conhecido na Coab. Passou, foi me socorrer. Passou uma corda, parece até cena de filme, passou a corda, tirou o carro, mas o que mais me magoou foi que ele tirou uma foto e mandou pro meu pai. E tirando sarro, ó, esse aqui não tem mais jeito. Não. Esse aqui não tem mais jeito. E tirou sarro. Foi a pior coisa pra você. Por um lado ele foi amigo, pelo outro, sabe, mandou a foto para outras pessoas. Eu sei que chegou até meu pai. Você entendeu? Eu cheguei em casa. Foram me buscar, né? Porque ele avisou, foram me buscar. Um outro primo meu também, que é dependente químico, foi me buscar, me pegou em casa, levou até a casa da minha mãe, me deram um banho. Eu só tinha a roupa do corpo. Cheguei no Lar Pietá. Eu já tinha sido internado, minha mãe desesperada falou, vamos internar? Porque eu não tinha mais jeito. A rua, pra mim, eu já não queria mais. Fui internado, em 2019. Fui internado no Lar Pietá. Lá dentro, eu não conseguia dormir, cara. Porque nos primeiros dias eu cheguei muito perturbado, né? Você chega muito revoltado, falando gíria, palavrão, querendo brigar. Você chega carregado do mundo, né? A Igreja Católica tem um passo que é o confessar. É você colocar todas as suas coisas que te magoam lá de dentro e contar. E nós acreditamos no perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos os nossos pecados serão perdoados. Cara, eu passei noites em claro lá dentro, eu queria fugir, eu arrumei confusão, tudo. O que você imaginar, sabe, quem passa dentro de uma comunidade terapêutica sabe o quanto é difícil. Passei, fiquei internado.
Lá dentro, me falaram de 12 passos, de uma pastoral. Falaram que para eu mudar de vida eu tinha que admitir, confiar e entregar. Depois que eu admitisse, confiasse e entregasse, eu iria renascer. Mas como que um cara tão sujo do mundo poderia renascer? Não tem, cara, não tem cabimento. Eu não conhecia, e quando me falaram assim, os seus pecados estão perdoados, vai e não peque mais. A tua fé te salvou. Eu falei, nossa, mas eu não tinha fé, cara. Eu nem sei o que é fé. E lá dentro o tratamento ele é gradativo, ele não é do dia para noite. Ninguém fala assim, ah, pare de usar droga do dia para noite. Quem usou muito. O tratamento ele é só por hoje. Admitir, confiar, entregar, renascer. Eu precisei reparar com algumas pessoas, porque eu fiz algumas dívidas, né? Eu furtei algumas coisas, eu precisava usar, então eu precisei reparar. E para eu me manter na caminhada, eu tinha que orar e vigiar. Orando e vigiando. Diariamente, orando e vigiando. Lugares, hábitos, pessoas. E eu transformei. Foi no começo da pandemia, 2019, 2020, teve acho que a pandemia. A gente não podia ter visita, cara. Não podia ter visita. E todo aquele filme que eu vi, a minha filha, o meu filho, passar, eu falei, caramba, cara, eu não posso ter visita, tô longe de tudo. O que eu vou fazer da minha vida, cara? O que eu vou fazer da minha vida? Aí me falaram assim, existe uma nova maneira de viver, que vai te libertar das suas dependências. Só que o processo é longo, árduo, e depende da sua perseverança. Ninguém vai conseguir fazer nada por você. Deixa Deus agir na sua vida. E eu permiti. Fui fazer. Cara, eu não falo que é conselho, né? Mas eu fui me espelhando em quem já passou por isso. Você escuta uma pregação, uma palestra, algum louvor que toca, né? Eu escutei um louvor, cara, que eu carrego, que tem um. É uma música, ela fala assim: não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. E ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E eu escutei aquela música, cara, mas caiu que nem uma luva pra mim. Eu falei, mas será que existe uma outra vida, né, meu? Eu não tinha mais nada, não tinha carro, não tinha família, não tinha nada. Tinha nada pra Mas aprender. nada. Até que um belo dia, o coordenador lá falou: olha, sua família tá aí, veio te visitar. Foi minha esposa, meus filhos, meu pai, a minha mãe. Nossa, a hora que eu vi meu pai, eu desabei chorar. Abri meu coração e falei assim: ó, se tem uma nova vida aí, me mostra. Ó, falaram assim: vai ler a Bíblia. Toda a sua vida tá lá dentro da Bíblia. Eu não gostava de conselho. Tá bem real pra você. Eu não. Sabe aquele cara turrão, meio assim, que você fala, viu, faça tal coisa, você fala pra direita, eu vou pela esquerda. Comecei a ler a Bíblia. Não sou teólogo, não, nem nada. Mas me explicaram assim que profetas eles anunciavam o que viria, né? O Messias e tal. E eu li uma parte que está em Isaías. E ele fala assim, ó, vindes a mim e comerei dos melhores manjares. Porque gastas o suor do teu trabalho naquilo que não é pão. Vindes a mim e comerei dos melhores manjares, porque gastas o suor do teu trabalho naquilo que não é pão. Cara, eu comi a pior comida que você... Passei fome. Tudo que eu ganhava não era pão. Tudo. Eu podia trabalhar de monte. Vixe, você não via dinheiro, cara. Trabalhava e não via dinheiro. E eu falei, mas cara, será que se eu voltar pro Senhor, será que eu vou... Não é... Mas o manjares não é a comida, né, meu? Será que eu vou poder desfrutar dessa fé? Aí falaram assim, vai, devagarzinho você vai. E numa palestra que a gente escutava lá dentro, o cara falou, ó, fé é o firme, forte firmamento em crer naquilo que não se vê. Cara, eu acredito. Eu acredito que eu posso voltar para minha família. Eu saí num dia. 2 dias depois, saí da comunidade. 2 dias depois que eu saí, o marido da minha irmã, o cara que eu mais usei droga na minha vida, morreu. Mas ele tava usando ainda ou Usava não mais? muito. Nós usamos droga muito tempo da nossa vida juntos. E a minha irmã tem 2 filhos com ele. A Lília? A Lília. Quem que é O Diego. Ah, eu não conheci. Você não chegou a conhecer ele. Qual é o sentimento também? Ele sofreu um acidente, cara, e caiu na ponte ali no
como que fala? Aquele bairro Santa Maria. Cara, foi um sentimento pra mim muito difícil. Eu falei, que responsabilidade, porque eu tenho os meus filhos e o Vitor, que é o filho da minha irmã, ele é meu afilhado. Ele me chama de pá. Pá porque eu sou padrinho dele. Eu falei, meu, que exemplo que eu vou dar pro resto da vida dessas crianças, cara? Me deu um sentimento de impotência. Impotência. Outro ensinamento que me deram lá dentro foi assim, que para eu combater os vícios, eu preciso criar virtudes. Vício é a atitude repetida para o mal, virtude é a atitude repetida para o bem. Se eu criasse virtudes, bons hábitos, boas pessoas, boa conversa, sabe, acordar de manhã, entregar o dia a Deus, falar assim, Senhor, toma conta da minha vida, porque se depender de mim, meu dia vai ser péssimo. E eu deixei, cara, foi fluindo, eu saí de lá, fui trabalhar de servente. Mesmo tendo profissão, passamos apuro. Eu tinha que voltar para onde? Para minha família. Mas, cara, como que eu ia voltar para minha família? Com que cara, meu? E deixa eu falar pra você, é a mesma esposa, você não, A mesma esposa. e ela suportou tudo isso, cara. Que guerreira, cara. Como que é o nome dela, mano? A Eliane. Eliane. A Eliane, eu preciso contar isso, cara. A Eliane, ela sofreu tudo calada, cara. Meu, eu era uma pessoa agressiva, prepotente, arrogante, sabe? Nada. Só eu era dono da verdade. Eu batia no peito. Eu bebo com meu dinheiro. Uma arrogância, você não tem noção. E ela suportou. Quando nós nos separamos, na verdade, eu pedi para ela sair da casa, vaza, só eu coloquei ela para fora. A Alice era pequena, cara. A Alice era pequena. O Luigi já com uma idade pré-adolescente. E a Eliane sempre falava, meu, eu tenho a nossa família, eu casei para construir uma família, né? E ela sempre fiel, sempre firme ali. A minha esposa, cara, é nota 1000. Nós voltamos. Ela resolveu dar uma chance para mim. E ela falou, é a última chance. Mas eu falei dentro de mim, eu falei, eu vou fazer a vida dessa mulher diferente. Ela falou assim, eu queria estudar. Eu queria viver. Porque como que você confia num cara usando droga para deixar seus filhos? Porque a gente casou muito novo. E ela não tinha faculdade, não tinha estudo. Ela falou assim, não, para mim crescer profissionalmente, preciso estudar, né? Aí surgiu uma oportunidade dela fazer contabilidade na ETEC. E eu falei, cara, eu vou ficar sóbrio. Eu vou ficar sóbrio e eu vou permitir que ela fosse estudar. Aí ela falou assim, vou me matricular. Eu falei, matricule, deixa a Alice comigo. Eu nunca tinha ficado sozinha com a minha filha ainda. E com o meu menino. Ela se matriculou, entrou na ETEC, foi estudar. E eu ficava, lavava a louça, fazia janta, cuidava da Alicia, cuidava do Luigi, sabe? E eu me apeguei à família. Eu voltei lá, fiz assim, nosso Deus, que tudo pode, tudo faz, criou a família, eu vou cuidar da minha. A minha sobriedade hoje se mantém na família. Ela foi estudar. Foi estudar, eu permitia, levava, buscava, chovia, e ela ia de moto e volta, porque quando voltamos, nem carro a gente tinha. O meu sogro ajudou, deixou um golzinho com ela. Ela estudando, cara. O ano retrasado, ou ano passado, a pessoa mais bonita no salão do seminário era minha esposa. Porque ela tava com uma beca preta, um negócio vermelho, aquele chapéu, maquiada de batom. Eu olhei assim, cara. Ela tava bonita porque eu permiti, cara. Eu permiti que ela fosse estudar, que ela fosse correr atrás e eu não tava mais roubando o sonho dela. Eu não tava mais roubando o sonho dela. Você entendeu? Eu falei, não, essa moça vai estudar. E quando eu voltei, eu fiz algumas promessas. Eu tenho uma filha fora do casamento. Eu precisava me aproximar. Me aproximei da Antonella, fui atrás dela. E eu tinha o meu menino, eu tinha magoado demais ele, né, cara? Bastante. E ele falou, pai, eu quero estudar. Eu fiz estúdio. Só que o meu sonho é que eu fosse engenheiro, eu trabalho com obra, sempre trabalhei e tal. Eu falei, não, pai, eu vou fazer. Ele fez desenvolvimento de sistema na ETEC e estava estudando comunicação audiovisual lá em Salto. Cara, moleque nota 10. Nota 10. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, hoje não tem o que falar dele. Ele estava trabalhando na Zanqueta, depois foi para Trinsol, agora está me ajudando, então é nota 10, cara. E a minha filha?
pequenininha de 10 anos, que viu toda aquela cena da mãe guardar as facas, sabe? O trauma que eu causei na cabeça dela. Ela é bailarina, a Alicia Brito. Surgiu uma oportunidade dos pais dançarem, do balé, cara. Agora eu penso, um negão dançando num palco, alguma coisa. E a professora perguntou: alguns pais querem dançar? Foi lógico. Era oportunidade. Putz, cara. Você acha que eu ia perder essa oportunidade? Eu falei, não vou. Eu falei, não vou. Aí fui ensaiar, colocava sapato, camisa e tal. E ela é uma bailarina que ela se destaca, sabe? Ela gosta muito. Cara, teve uma cena no Teatro de Serquilho, eu tinha que pegar ela pela cintura e erguer ela, cara. Cara, todo mundo aplaudindo, batendo palma assim, e ela, né? Era ela a principal. Começou a escorrer lágrima no meu olho assim, eu desci, cara. Eu falei, Senhor, a obra é tua. A obra é tua, não é minha. Eu não sou capaz de fazer isso. Se depender de mim, eu volto a usar droga, e bagunçar e farrear. Cara, maravilhoso, maravilhoso. Sabe? Tudo que eu passei lá atrás, e me falaram de um passo que eu me adaptei, que é o passo servir. Eu passei a servir a comunidade terapêutica lá, o Lar Pietà. Eu comecei a fazer ações sociais, porque tudo que eu passei, eu gostaria também que outras pessoas me ajudaram, cara. Levaram cesta básica, me deram comida, estive nu e me vestisse. Tive preso, fosse me visitar. Tive sede e me deram água. Eu falei, Senhor, eu preciso não retribuir, mas eu preciso trabalhar para o Senhor. Hoje eu coordeno a Pastoral da Sobriedade, que é uma reunião com familiares de dependentes químicos, toda terça-feira. Não, lá na Aparecidinha, na igreja ali No Paraíso. no Paraíso. E eu me entreguei, cara. Tudo que o Senhor tem me chamado, eu faço. Tem uma ação social também da igreja. Nós somos em 4 amigos. Hoje eu estou um pouco mais afastado. Que nós levamos marmita de quinta-feira à noite para os moradores de rua aqui em Tietê. As pessoas, alguns vão julgar, falar, você está ajudando vagabundo, você está ajudando isso. Cara, estou servindo a Deus. Estou servindo a Deus e o que me chamar, sabe? Quando eu li aquilo lá, e eu estive naquela situação, eu cheguei a situação de rua. Quando eu cheguei, eu estava fedendo. Quantas vezes minha mãe foi me buscar no hospital, sabe? Desculpa o palavreado, mas, sabe? Tudo sujo, cagado, mijado. Na Santa Casa, cara. Minha mãe viu cenas horríveis. Eu tinha que servir a Deus. Esse Deus maravilhoso que eu falo, que eu anuncio. As pessoas falam, a gente só enxerga Deus. Não. Eu enxergo Deus aqui. Na tua vida, na minha vida, na vida de todos. E eu vou servir a Deus. O que o Senhor me chamar. Até que um belo dia, eu já retornei, estou reestruturando a minha família. Mas eu morria de vontade de ir para Cracolândia, quando eu estava no uso. Eu morria de vontade. Eu falei assim, nossa, eu vou para lá porque eu acabo com o sofrimento da minha família, eu acabo com o sofrimento de todo mundo. Vou para Cracolândia. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso que eu não fui. Mas eu vou agora. Eu faço uma ação. Faço não, eu participo. A gente não faz nada, quem faz é Deus, né? A obra é de Deus. Existe uma ação que é do Banho Vicentino. Lá, o Banho Vicentino em São Paulo, eles têm um trailer dividido assim no meio e tem uma cabine de banho com água quente e tal. É o melhor Deus te abençoe que eu recebo, cara. Quando alguém se aperta a mão de alguém, você dá um abraço para alguém, se devolve a dignidade para alguém, cara, é maravilhoso. E não tem só homem que usa droga. É homem, é mulher, é criança, é velho, é deficiente, é tudo, cara, é tudo. Esse é o mal do século. E eles vêm, eles cortam cabelo, comem, tomam uma água, tomam um suco, tomam um banho. E aqueles caras me abraçam, cara. E eu falo, eu sou igual a você, irmão. Você tem jeito. Contrário do que falaram de mim, eu falo pros irmãos lá, você tem jeito. Você tem família. E uma vez nessa ação tem umas ligações que fazem para a família. Você quer voltar para sua casa? Fazem ligação para a família. Teve uma vez que eu fiz a ligação para um rapaz de Embu das Artes
E a hora que atendeu, a mãe parecia que estava esperando a ligação. A mãe, eu falei assim, você conhece fulano de tal? Ela falou assim, ele tá vivo? Eu falei, tá, mãe. Ele tá aqui na minha frente. Traz ele para mim. Porque quantas mães não sofrem com isso? Não esperam, né? O filho voltar e tal, e não volta. Cara, eu recebo um abraço, recebo Deus te abençoe. Filho, continue trabalhando nisso. A minha família eu consegui reestruturar porque alguém me estendeu a mão. Se ninguém estender a mão, não vai, cara. Sabe? Eu não prego que não dá certo. Todos nós temos jeito. Todos nós temos jeito. E eu acredito fielmente. Acredito nas promessas de Jesus. Acredito na vinda de Jesus. Em tudo. Em tudo. Eu não li a Bíblia inteira, assim, não sou teólogo. Mas eu acredito na recuperação do ser humano. É muito bom, cara. Esse trabalho, então, você está diretamente envolvido. Na Aparecidinha e no Lar Pietar não mais. Também. No Lar Pietar eu tô sempre lá. Sempre. Sempre. Às quarta-feiras a gente vai lá e faz um momento de partilha. Partilha é incentivar outras pessoas. Pessoas que passaram pelo lar, deu certo. Aí a gente vai lá, quarta-feira, tem um amigo meu que é o Nelson, que ajuda, tem várias. E a gente vai e partilha. Porque incentiva, né, cara? Incentiva, você tem que incentivar outras. Tem que falar. O cara tá vendo você, você tem jeito. Se ele sair, eu também consigo. Pois é, cara, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu acho assim, Wellington, eu falo com um pouquinho também de propriedade, não passei o que você passou, Sim. mas como minha mãe toma conta da Ebenezer, Sim. então é bem vivo na minha casa isso, na casa da minha mãe, né? Então a conversa lá é só Ebenezer. Sim. Você vai almoçar, minha mãe é Ebenezer, tudo é Ebenezer. Então assim, e também já fui ministrar algumas vezes lá. Eu acho que assim, a primeira coisa que é tirada da pessoa que está nessa situação é a dignidade, cara. E eu falo para você, até o que eu enxergo lá, nas vezes que eu fui ministrar, você vê que mesmo o cara tá lá 2 meses, 3 meses, 5 meses, ainda o cara não recuperou a dignidade dele, sabe? Aquela hombridade de ser homem, porque lá é só homem, né? Sim. Então a hombridade de ser homem, de ser um pai de família, ser um chefe de família. Então eu acho que isso é o pior, cara, porque quando tira a dignidade da pessoa, cara, fica tudo vulnerável. Você tocou num ponto que eu falo assim, nós temos que ser o sacerdote do nosso lar, né? Sim. Por quê? A minha filha vai para catequese, eu que tenho que inscrever ela, eu que tenho que levar ela na catequese, sabe? Eu que tenho que levar ela às missas, sabe? Eu que tenho que dar direcionamento religioso dentro da minha casa. A minha esposa tem que confiar, amanhã vai chegar o alimento. Porque o meu marido é o provedor da casa. É isso mesmo. O meu marido... Tá certo, o mundo lá fora prega outra coisa. Mas se você quiser que a sua família dê certo, você tem que seguir a religião sua, a sua fé, a sua doutrina, você entendeu? Não é porque homem é melhor ou mulher é melhor, não. Aquelas conceitos que foram criados no mundo, a gente tem que quebrar essa barreira e o nosso lar a gente tem que proteger. Nós temos que proteger o nosso lar, independente. Você fala assim, mas lá fora, que pode isso, que pode aquilo. Não julgo, porque eu já estive lá. Não julgo, mas dentro do meu lar, as minhas regras. Eu tenho que sair de manhã, levantar cedo, Senhor, me abençoe e acompanha eu. E trabalhar. A vida não é só flores e festas, entendeu? Sim. Tem que ser o provedor, é isso mesmo. Qual foi o momento que você olhou para você mesmo e falou, eu tô liberto? Eu não tenho essa concepção. Olha que estranho, né? Eu vivo só por hoje. Se eu começar ter os mesmos pensamentos de antes, começar a murmurar igual antes, reclamar, ver o mundo lá fora, cobiçar o mundo lá fora, eu recaio. Então eu vivo só por hoje. Só por hoje, pela graça de Deus. Por isso que eu levo comigo, né? Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Não é um lema, não é uma jaculatória, mas todos os dias, 24 horas de sobriedade para mim é muito, cara. É muito. Para quem já viveu no mundo lá fora, fala assim, é pro resto da vida. Não. A recaída, a nossa recaída, eu brinco que é a distância de um braço. Se eu colocar uma cerveja e eu fizer isso aqui, é a distância da minha recaída. Então eu vigio.
lugares, pessoas, ambientes, tipo de conversa. Então, é uma vigilância 24 horas. Se eu achar que eu já tenho o rei da barriga e não sou filho de Deus, que eu devo obediência a Deus, já era. Recaio. Você falou que não tinha tanta fé em Deus antes. E como que a fé te ajudou a sair disso? Eu não via futuro. Eu não tinha mais futuro. Eu já sabia que o meu final era cemitério, cadeia, alguma coisa. Porque no dia que eu tentei o suicídio, eu vi o final, eu vi o fim. Você entendeu? Quando me prometeram, vindes a mim e comereis os melhores manjares. Eu não sou rico, mas se você for na minha casa, a minha filha está bem vestida, o armário está cheio, por muitas vezes não teve. Então, se não é obra de Deus, obra minha não é, cara. Eu não sou capaz de produzir tudo que tem dentro da minha casa hoje. Eu não sou capaz. Não, se fosse pela minha vontade, cara, é festa, farra, sabe, prostituição, gandaia. Não. Eu vivo pela fé. Eu acordo de manhã, eu até brinco às vezes, né? A gente tem uma fé porque coloca o celular para despertar, mas quem vai decidir se você vai abrir os olhos amanhã não é nem eu. Eu tenho vontade de acordar amanhã, mas eu coloco o celular porque eu tenho fé que amanhã Deus vai me dar uma oportunidade de cuidar da minha família, mais 24 horas, de poder fazer o meu trabalho, de não enganar ninguém, de não ir atrás daquela primeira. Eu tinha muita ansiedade de ter aquela primeira sensação, né? Quando você toma a primeira cerveja, quando você usa a primeira droga, você tem uma adrenalina que joga você lá em cima. E você nunca mais vai ter ela. Você nunca mais vai conseguir aquela adrenalina. Você entendeu? Então, por isso que eu buscava e não dava mais. E hoje o que eu tô vivendo? Sabe? Então, eu não consigo imaginar eu sou muito fraco, pecador, sabe? Se depender de mim, cara, não ia dar certo. Hoje eu olho pra minha esposa, eu saio de casa de manhã cedo, a minha esposa fala que me ama, cara. Minhas filhas. Eu tô admirado com sua esposa, cara, porque por muito menos outra já quer saber, ficar sofrendo e deixando, né, Sabe cara? quantos anos nós ficamos separados? 4 anos. É tempo. Nós ficamos 4 anos separados. Mas esses tempos atrás ela fez uma postagem que ela tinha entregado o casamento para Deus. Falou, Senhor, se for da tua vontade, restaura o meu casamento. Por isso que não tem como ser meu. Sim. Não tem como. Não tem como. É Deus agindo. Se eu não perceber Deus nas pequenas coisas, eu não vou ver Deus no reino. Você entendeu? Ela vai falar para você, cara. Mas hoje, eu chamo ela de deusa, isso e aquilo, sabe? Eu criei intimidade com ela. O que ela fala, eu tenho que acatar. Hoje eu cometo alguns crimes piores. Eu deixei farelo de pão esses dias em cima da mesa. Toalha molhada. Sabe? Então, até essas pra nós hoje é muito simples, sabe? Porque eu sou, querendo ou não, é homem. Falar pra mim que não tem um descuido pra lá e pra cá, você tem. Você deixa uma toalha molhada. Sim. Você entendeu? Nossa, já... Mas eu me levo lá atrás. Hoje eu escuto, vou lá, recolho a toalha. Tá tudo certo. E tá tudo certo, cara. Não tem. Essa é a graça, na verdade, né? Graça. Dai de graça o que de graça eu recebi. Muito bom, cara. Esse vou dar uma palavra maravilhosa. O que você, hoje, como você está, falaria pra você naquele pior momento? Cara, eu não sei se eu falaria, mas eu estenderia a mão. Porque eu escutei muita gente falar, sai dessa vida, muda de vida. E eu não escutava, mas quando me estenderam a mão, foi diferente. Então, às vezes, acho que não é nem a palavra. É ajuda, né? Isso. É tão difícil assim, porque hoje você faz esse trabalho na Cracolândia, aonde você, no lar... Mas é tão difícil você
você receber ajuda quando você está numa situação difícil, né? Porque não é todo mundo que quer ajudar. Na verdade, a sociedade, o primeiro pensamento foi porque quis, ou se lasque, eu não mandei usar, não mandei fazer, e não é assim, né? Na verdade, a sociedade pensa, a maioria tem, eu acho que porque todos nós estamos envolvidos de alguma maneira na igreja, Perfeito. você já passou por isso, e eu tenho isso vivendo na minha casa, por causa da minha mãe, que cuida. Então, assim, para nós é um assunto mais corriqueiro, mas sociedade mesmo, cara, é um escândalo. É um escândalo, mas se multiplicou demais, desde a nossa infância Sim. até agora, é algo absurdo que tem multiplicado. Basta, Tietê não tinha morador de rua, cara. Com 12 anos, eu não sabia o que era isso. Sim. Agora você pode andar por aí, você vê em todo que é Vários lugar. lugares. Tem pessoas até que a gente não cita nome, mas na Coab ali tem pessoas que até hoje não conseguiram sair. Sim, vários. Vários, cara, vários. Você passa na área verde, sobe ali na pracinha, alguma coisa, você vai ver, Sim. você olha que era gente que jogou bola com nós. mesmos, né? Os mesmos, você fala, cara, e esse cara, eu ia terminar minha vida desse jeito. Então, acho que eu nem falaria, é mais a atitude mesmo. E o que você falaria para um familiar, por exemplo, alguém que tem um irmão, ou até mesmo um marido, ou um filho nessa situação? O que você falaria para essa pessoa? Ame o ser humano, não aceite o pecado. Deus ama o ser humano. O que ele não aceita é o pecado. Então, tente ajudar, não desista. Ame o ser humano, não o pecado. Então, porque as pessoas falam assim, não tem mais jeito. Mas tem jeito sim. Tem jeito sim. A sua esposa foi a que mais acreditou em você? Ou... A minha esposa e a minha mãe e os meus filhos. Nenhum amigo foi levar um sabonete para mim dentro da comunidade. Nenhum amigo. Então, por isso que eu prego, falo da família. E hoje tá tudo bem com seu pai? Nossa, eu converso com meu pai todo dia, quase. Manda WhatsApp, passo lá direto. Posso pedir algo para você? Pode? Com certeza ele vai assistir. Sim. Manda um recado direto para ele aí. Pai, Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado pelos puxões de orelha, pelos ensinamentos, pela profissão que você me deu. Muito obrigado, eu amo muito você, amo muito a minha mãe. Isso aí, cara, eu conheço Legal. dele. Você falou que trabalhava com seu pai quando era mais novo e tal, e depois você saiu e quando você estava mais sóbrio foi até servente de pedreiro, essas Sim. coisas. E como você retornou para a profissão? Eu retornei para a profissão da seguinte maneira. Você sabe onde é a Leleca Hiper aqui? Sei. O meu pai, eu estava trabalhando de servente, e o meu pai, na época, ele trabalha há muitos anos, vai 40 anos que meu pai trabalha. Ele pegou aquele telhado para fazer lá, o telhado, as calhas e tal, e numa conversa, alguma coisa, ele pediu para eu ajudá-lo. E eu falei, não, eu vou ajudar, com certeza. Foi aí até uma aproximação minha com meu pai. Aí eu fui lá, trabalhei, fiz um serviço perfeito. Meu pai é muito caprichoso, né? Me passou isso daí também, sabe? Fiz lá. Aí ele foi... Não que eu voltei a trabalhar diretamente com ele como empregado, mas ele me passava um serviço, ele me indicava numa obra. Como ele já tem uma estabilidade um pouco maior, algum serviço ele falou assim, você não quer pegar? Ah, mas eu não tenho ferramenta, pai. Não, vai lá, pega o serviço. Ele chegava, ele tem uma caminhonete, ele levava as calhas lá, levava as ferramentas e me deixava trabalhando. Você entendeu? Isso, só que daí eu já tinha consciência. Pô, ganhava um dinheirinho, pagava as contas de casa e comprava uma furadeira. E o tempo foi construindo de novo, você entendeu? Mas ele e minha mãe foram um dos maiores incentivadores. E eu não passei fome por causa deles. Você entendeu? Então tenho uma gratidão, uma gratidão eterna. Eu vi uma frase que você posta, eu acho que direto. Eu até li aqui. Pra não errar? Profissão que escolhi, cenário que sonhei. É essa mesmo. Explica essa frase. Profissão que escolhi, essa frase eu vi ela de cima da onde é a Leleca Hiper hoje. Onde tem a Leleca Hiper e tinha um servicinho para fazer na frente. Eu olhei assim. Eu já tive a oportunidade de fazer tudo. Eu já fiz faculdade. Estudei 4 anos de arquitetura. Já trabalhei de segurança. Já dei aula de karatê. Então eu já tive inúmeras. Mas foi essa profissão que eu escolhi. E eu amo o cenário.
construção civil, obra, telhado, cobertura. Então foi a profissão que eu escolhi e é o cenário que eu sonhei. Então todo o meu trabalho eu faço caprichado mesmo. Não gosto de deixar rabo para trás. Tá enraizado na sua família, Tá né? enraizado, tá Na sua enraizado. família. Vários. Quem não conhece Tião da Casa? Todo Bastante, mundo conhece, cara. você entendeu? Então, eu venho de berço, né, cara? É, vem de berço, tá enraizado. Tá enraizado. Eu tentei em outros lugares, mas não deu certo. O tema do nosso podcast é Burning Podcast, que significa queimando, fervendo. Sim. Qual mensagem que queima dentro de você, que arde dentro de você, para você, que você vai levar essa mensagem de geração em geração? O milagre se dá na perseverança. Não adianta a gente... Tudo é construído diariamente. Eu falo assim que o meu legado vai ser o que outras pessoas vão contar. Que o meu filho vai falar, meu pai foi tal coisa. Então, o que nós temos que fazer é fazer o bem. Fazer o bem. Eu sempre falo assim que Jesus Cristo não escreveu nenhum livro da Bíblia. Todos são contando a história dele. Que história que eu vou deixar? Que história que minha filha vai falar? Lá na frente, não, meu pai dançou balé comigo. O que minha esposa vai falar? Não, meu marido cuidou da casa, me permitiu estudar. O meu filho fala assim, não, meu pai entrou comigo na minha formatura. Que legado que eu vou deixar? É esse. Muito bom. Vamos lá, então. 5 milhões na sua conta ou 5 minutos com Jesus? 5 minutos com Jesus. E se ele viesse... A gente já tem ele. Ele tá Sim, está no meio de nós. É perceptível. Mas se ele viesse aqui, ó, se materializasse na frente do Wellington, o que você falaria primeiro para ele? Num breve. Wellington, Jesus vai chegar e você tem 1 minuto para falar com ele. Te amo. Te amo. É isso aí. Te amo, te amo, te amo, te amo. Você atribui essa, além da sua família, que você já falou, mas a gente sabe que não é só o físico, também tem a parte espiritual, Sim. que é muito importante. Você atribui a Jesus essa recuperação sua? A semente que ele plantou dentro de mim tem a parte da semeadura, né? E a semente que ele colocou dentro de mim, ele tirou toda aquela braquiária, aquela tiririca que tinha no meu coração, arou aquela terra, deixou e jogou uma semente. Quando ele jogou semente, eu ainda estava no meio das pedras, no meio da areia, alguma coisa, não deu nada. Mas a hora que ele, eu acho que até ele permitiu eu sofrer aquilo lá, para dar uma semente nova. É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Não tem. Não existe. Quer deixar as suas redes sociais, mandar um abraço para alguém? Bom, primeiro eu gostaria de mandar um abraço para minha esposa, né? Para minha esposa Eliane, que eu amo muito. Os meus filhos, a Alícia, Luíde e Antonella. Os meus pais. Os meus sobrinhos, Vitor e Helena, a minha irmã. Ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem Maria, qual eu acredito, foi uma das minhas intercessoras. As minhas redes sociais, elas são... É simples, é o El Calhas. Pode ir lá comentar, compartilhar, pedir orçamento Isso também. aí, eu ia falar Pedir agora. orçamento. O importante, nós temos a fé, mas viu, tem que você ganhar o ganha-pão também, né? Para poder levar o alimento para dentro de casa. Precisando, pode ligar, entra em contato. Não tem que é obra grande ou obra pequena, tudo é obra, tudo é serviço, tudo leva o pão para dentro de casa. E você palestra sobre isso? Palestro sim. É no mesmo contato? No mesmo contato. Na verdade, as palestras são testemunho educativo. É um testemunho educativo, não é... Eu não sou formado em psicologia, em nada. É um testemunho educativo. Muito bom. Show. Com consciência de causa. É isso mesmo. Consciência mais verdadeiro, né? Eu não sou psicólogo, não tenho essa formação. Não é uma palestra técnica, mas com certeza. Conhecimento de causa a gente tem sim. Topzera. Isso aí. Benção Massa, demais. né? Testemunho eu gosto muito, sabe por quê? Porque quem tá na mesma situação consegue enxergar uma esperança de que é possível sair desse lugar. É possível. Esperança. Às vezes a gente julga muito e olha assim, eu vou... A visão que eu tenho, por exemplo, na Ebenezer, de cada 30, a gente sabe que às vezes naquela primeira ou na segunda, alguns vão e voltam várias vezes, mas assim, eu conheço pessoas que têm
tem restaurado a vida, que voltou para a família, voltou para casa, para os filhos, restaurou a dignidade, hoje cuida da sua casa. Então, assim, dá para sair. Dá para sair. Dá pra sair, Existe sim. uma saída. Existe, cara. Existe uma Isso é nova muito bom. maneira de viver. Existe. Que loucura. O pastor Adriano que fala que quando ele chegou no fundo do poço... Assista aí do pastor Adriano. Tem do pastor Adriano É a também. mesma história sua aí. Verdade. Vou procurar. Cara, ele fala que uma pessoa, tipo assim, quando ele tava na biqueira e tal, uma pessoa pegou a faca e tentou matar ele. É verdade. Ele tava Caramba, usando, ele cara. vendeu um carro pra usar droga, já tava na Nossa, rua, cara. revirando lixo, comendo coisa da rua. Então ele vendeu esse carro, pegou o dinheiro e ficou uma semana usando droga com essa pessoa. Quando acabou o dinheiro, aí não ia ter mais droga pros dois, Sim. o cara pegou a faca e tentou matar ele. Acontece, cara, acontece. É uma loucura, Acontece. né? Que loucura, cara. E pra você ver, tem histórias que. E hoje ele deve estar bem. Muito bem, muito bem. Você entendeu? Então, Continua com a lata estragada. Mas tá bem. Mas tá bem, mas tá bem, mas tá bem. Mas às vezes a lata, Meu pastor, eu posso falar, meu pastor, um beijo. às vezes a lata estragada não tem nada a ver, pô. Não, é que continua, né, cara? Eu faço Depois assim, judiou naquele a lataria, tempo. né? A lataria, ju- assim, dá uma judiou. judiada, cara. Não, mas eu conheço Não é, gente, Dá uma tem judiada. gente que nunca usou droga na vida. Não, lata. Mas aí nós estamos falando outra coisa. É outra, Aí Deus quiser é outra vibe, daí, é outra. O pastor Adriano foi judiado. Aí, quando foi restaurado, em vez de voltar a lata bonita, não, ficou a mesma. Mas tá tudo bem, pastor. É as marcas Que do bom, testemunho. cara, que bom. É, por isso que eu falo, não é palestra técnica, é palestra educativa. Alguém que passou por Sim. isso, provavelmente ele deve falar isso também. Em Com testemunho, certeza, com alguma certeza. coisa, e resgata, cara, porque não é resgatar só uma vida, é uma alma. É além do que. É além do que. do físico, cara. Isso, é além do físico. É além. Bacana, E cara. ele fala que quando ele chegou no ele fala que o fundo do poço, entre aspas, é bom porque você só tem um lugar pra olhar, que é pra cima. Só pra cima. É isso mesmo. Acho que você perde tanta perspectiva, nada vai mais dar certo, não tem mais o que fazer nessa terra, nesse mundo, então. Você acha que é o fim, na verdade não é. Onde tem água limpa e você pisa no firme. É verdade. Onde você vai ganhar impulso e poder voltar pra cima. Porque senão, se deixar, você cavoca mais. É. Isso é verdade. Mas bênção de Deus. Muito legal. De verdade, compartilhe com alguém. Compartilhe. Você, não sei se você tá vendo, mas aqui na tela, você tá escrito aqui, ó. Quer patrocinar o Burning Podcast? Então você que quiser patrocinar o Burning, manda mensagem pra gente que você pode aparecer aqui na tela, pode aparecer aqui atrás, no nosso canal, no nosso Instagram, em todo lugar. Que eu creio que tanto você vai nos ajudar, quanto a gente vai ajudar divulgando vocês. Então, se você quiser patrocinar o Burning, manda mensagem pra gente aqui, curta, compartilha e manda pra todo mundo. Isso aí, vamos compartilhar coisa que preste, É isso. que edifica, verdade. É, edificante, isso mesmo. Demais, Isso demais. mesmo. E Deus continue abençoando ela. Amém, cara. Foi Eu um prazer agradeço. ter você aqui. Agradeço muito o convite também de vocês. O Nelson já. Adelson, né? Adelson, Já Nelson, conhecia de Alcine, muito Neto. tempo, né? Adeus. Não, Muito eu bom. conheço há muito tempo. Família na mesma rua sempre. 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 a minha E é o mãe- seu pai, né? Que foi intermediador, né? Foi. Seu pai que intermediou aí a ligação. Nossa. Foi bem. Maravilha, foi prazer, benção. De verdade. Eu que agradeço. Eu vou agradecer já o Hélio falando que eu não sabia dessa história sua. Às vezes a gente tá tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Tão né? longe. Mas, cara, é edificante, de verdade. Assim, eu tenho certeza que vai chegar nas pessoas certas, na casa certeza. certa e com certeza vai ter uma semente lançada aí que vai A frutificar. semente. Esse daí eu acredito. Tá. Isso aí. Muito obrigado também, né, o teu Nando. Isso aí. Não sei quando eu volto, gente. Só enrolo o Matheus. Eu falo que o vou Neto é vir, igual depois eu Cometa não venho, Halley. cara. O Neto é igual Cometa Halley. Ó, na maioria das vezes, assim, você tem duas crianças em casa, pequena. O meu filho, por exemplo, o menor tava com febre, acabou a febre, beleza. Aí no Ótimo. outro dia o outro maior já pegou. Então você não pode programar nada nessa vida. É só cuidar. Só viver. Como o Elton disse, família. Só por hoje, é a base. família. Família é a lá base. This is base. primeiro. É isso aí. Daqui a Isso pouco você vai mesmo. ter o seu. Em Amém. nome de Bianca, esse ano. Esse Por favor. ano. Ah, meu Deus. Fala o nome. O seu vai ser menina. O nome? Bíblia, né? Esther. Ó. Nossa, que Esther. benção. Bianca, Esther, pode colocar. Não. Tá maluco? Se for menino, Yuri Alberto. Nabucodonosor. Que isso? Yuri Alberto. Yuri Alberto. Nossa, Cristiano Romero. Imagina. Nossa, vamos embora. Obrigado. Vambora, obrigado, Deus abençoe rapaziada. sua Até vida, mais. Um abraço para todos. mais. É nóis. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém. Massa. Tchau.